Você é um luxo ou apenas uma opção? Você já parou, de verdade, para pensar em como as pessoas enxergam você? Depois de tantos anos vividos, de tantos momentos compartilhados, de tantas vezes que você colocou os outros em primeiro lugar, será que ainda te veem como alguém especial? Ou será que, aos poucos, você se tornou apenas mais uma presença? Cômoda, disponível, mas invisível? É duro dizer isso, mas muitas vezes, a gente passa a vida cuidando de tudo e de todos. Sem perceber, deixamos de cuidar da nossa própria essência. Acordamos um dia e sentimos que estamos sendo tratados como mais uma opção. Como alguém que está ali apenas por conveniência, e não por ser insubstituível. E isso machuca. Não é sobre vaidade. Não é sobre querer ser bajulado. É sobre ser visto, reconhecido, respeitado. É sobre olhar para o espelho e sentir que sua presença faz diferença, que sua trajetória importa, que o que você tem a oferecer é valioso. Porque você não chegou até aqui por acaso. Cada ruga no rosto carrega uma história. Cada cicatriz, uma batalha vencida. Você sobreviveu a perdas, mudanças, amores, decepções. Você se reinventou 1000 vezes. E ainda assim, é comum que, depois dos 50, as pessoas comecem a te olhar como se o melhor já tivesse passado. Como se o seu tempo já estivesse acabando. Como se sua opinião, sua voz, seu espaço, fossem dispensáveis. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso só acontece quando você esquece o quanto é valioso. Quando você deixa que o mundo te coloque em uma gaveta de opções, porque você mesmo parou de se tratar como um luxo. E essa palavra pode parecer forte, mas é exatamente isso, luxo. Ser um luxo não tem a ver com riqueza, nem com aparência. Ser um luxo é ser raro. É ser alguém que ilumina a vida de quem está por perto. É saber que sua companhia não é qualquer coisa. É um presente. É ter consciência do seu valor e não permitir que ele seja negociado por migalhas de atenção. Neste vídeo, ou melhor, neste convite à reflexão, quero te guiar por 9 atitudes que podem transformar a maneira como você é percebido. Não é sobre se exibir. Não é sobre se colocar acima dos outros. É sobre se posicionar. Sobre parar de mendigar reconhecimento e começar a projetar o seu valor com clareza, sem medo, sem culpa. É sobre tirar o brilho de dentro da gaveta e deixá-lo aparecer, com elegância, com força e, principalmente, com verdade. Porque a verdade é uma só. As pessoas só vão te tratar como você permite. E se até hoje você foi tratado como mais uma opção, isso muda agora. Você merece ser visto como o que realmente é. Alguém único, insubstituível, precioso. Você não está aqui para ser lembrado como mais um. Você está aqui para ser lembrado como inesquecível. Vamos juntos descobrir como. Havia um homem simples, de mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Seu nome pouco importa aqui, porque sua história pode ser a de muitos. Ele era mecânico, não desses que apenas trocam peças ou seguem manuais. Era alguém que entendia o que fazia com alma. Cada carro que chegava em seu pequeno ateliê, porque ele chamava de ateliê, e não de oficina, era tratado com o mesmo cuidado de um artesão que esculpe madeira rara. Chegava cedo todos os dias. Não porque tinha obrigação, mas porque gostava de começar o dia vendo o sol bater na lataria dos carros ainda sujos de estrada. Cumprimentava cada cliente com um sorriso, perguntava como estavam seus filhos, lembrava do nome da esposa de um, do aniversário do outro. Era discreto, humilde, preciso. Quando um carro apresentava um problema, ele não apenas consertava. Ele entendia a história daquele veículo. Perguntava onde havia andado, que barulho estranho havia feito. E então, com calma, desmontava e montava tudo de novo. No final, o carro saía melhor do que quando entrou. E o cliente também. Porque junto com o serviço, ele entregava confiança, paz e a sensação de que ainda existe gente que faz as coisas com o coração. Mas, curiosamente, aquele homem não sabia o valor do que oferecia. Para ele, era apenas fazer bem feito.
Ele não percebia que entregava mais que um carro consertado. Ele devolvia segurança, tranquilidade, dignidade. Um dia, entrou em sua oficina um cliente novo, indicado por um amigo de confiança. O cliente observou o ambiente simples, mas limpo. Viu o mecânico com seu jeito calmo e esperou. Quando o carro ficou pronto, mais cedo do que o esperado, e com um resultado melhor do que em qualquer outra oficina, o homem ficou em silêncio por um momento. E então disse: "Você sabe que gente como você deveria ser um luxo, né? Não alguém que passa despercebido." Aquela frase ecoou. Não foi dita com arrogância, nem com tom de elogio vazio. Foi dita com verdade. Naquele dia, o mecânico voltou para casa e não dormiu direito. Pensou em tudo que já havia feito ao longo dos anos. Nos carros que salvou. Nos clientes que confiavam nele cegamente. E percebeu. Sim, ele era um luxo. Só não havia se dado conta ainda. Ele entendeu que, por não reconhecer seu próprio valor, deixava que o mundo também não o reconhecesse. Era ele quem aceitava receber pouco. Era ele quem nunca corrigia quando alguém o chamava de quebra-galho. Era ele quem dizia: "Imagina, é só um servicinho", quando na verdade tinha feito algo quase impossível. Na semana seguinte, ele mudou pequenas coisas. Começou a falar com mais firmeza sobre o que fazia. Passou a explicar o cuidado por trás de cada reparo. Fez ajustes em seus preços, não para explorar ninguém, mas para alinhar o valor do serviço com a entrega real. E, o mais importante, ele parou de aceitar clientes que o tratavam com desdém. Disse não para quem queria pagar menos e ainda reclamar. Disse não para quem achava que podia gritar. Com o tempo, sua clientela mudou. Vieram mais daqueles que viam o que ele fazia de verdade. Vieram pessoas que estavam dispostas a esperar por um serviço bem feito, a pagar por respeito e a agradecer de verdade. Ele não se tornou arrogante. Não se transformou em estrela. Mas, finalmente, começou a ser tratado como o que sempre foi: alguém raro, valioso. Um verdadeiro luxo. E por que te conto essa história? Porque talvez você esteja vivendo o mesmo. Talvez você esteja fazendo muito, entregando tudo, e sendo tratado como qualquer um. Talvez você também precise de uma frase que te acorde. Talvez essa frase seja: você é um luxo. Só precisa começar a agir como tal. A história do mecânico pode parecer simples, mas carrega uma verdade que poucos têm coragem de encarar. As pessoas só enxergam o valor que você mesmo decide mostrar. E não estamos falando de se exibir, de gritar por atenção, de implorar por reconhecimento. Estamos falando de postura, de presença, de dignidade. A verdade é que, em algum momento da vida, muitos de nós começamos a aceitar menos do que merecemos. Talvez porque estávamos cansados. Talvez porque não queríamos conflitos. Ou, talvez, porque simplesmente esquecemos quem somos. Mas a boa notícia, e talvez a melhor de todas, é que nunca é tarde para mudar isso. Seja aos 30, aos 50, aos 70, o momento de se valorizar sempre é agora. Você não precisa esperar que os outros te reconheçam para começar a andar com a cabeça erguida. Você não precisa de aplausos para ter certeza de que sua história é digna. Você não precisa ser aprovado por ninguém para saber que tem valor. Mas é preciso decidir. É preciso escolher, todos os dias, sair da posição de opção conveniente e entrar no lugar que te cabe. De alguém raro, de alguém que marca presença, de alguém que, quando entra numa sala, muda o ambiente. Esse é o ponto de virada. E agora que você entendeu isso, chegou o momento de mergulhar nas 9 atitudes que vão transformar completamente a forma como o mundo te enxerga. Mais importante ainda, como você se enxerga. Vamos juntos? Chave 1. Valorize seu tempo como ouro. Uma das formas mais silenciosas de perder valor aos olhos dos outros é não valorizar o próprio tempo. Simples assim. Quando você está sempre disponível, sempre dizendo sim, sempre se adaptando à agenda dos outros, você passa uma mensagem sutil, mas clara.
meu tempo não é tão importante assim. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Se você não trata o seu tempo como algo precioso, ninguém mais vai tratar. Pode parecer extremo, mas pense por um instante. Você deixaria um relógio de ouro largado em qualquer canto da casa? Você o emprestaria a qualquer pessoa, sem nem perguntar quando vai devolver? Claro que não. Porque você sabe o valor daquele objeto. Mas por que, então, tratamos nosso tempo, que é muito mais valioso, como se fosse descartável? Muitas pessoas acima dos 50 anos caem nessa armadilha sem perceber. Talvez porque, durante a vida toda, priorizaram os outros, filhos, parceiros, trabalho, família. Colocar-se em último lugar se tornou um hábito. E o tempo, esse bem finito e sagrado, foi sendo doado aos poucos até quase se esgotar. Mas chegou a hora de mudar isso. Seu tempo não é só precioso. Ele é sagrado. Cada minuto que passa não volta mais. E agora, mais do que nunca, você merece usá-lo com sabedoria, intenção e respeito. Dizer não te faz egoísta, te faz consciente. E não precisa inventar desculpas ou se justificar demais. Às vezes, basta dizer: hoje não posso, tenho outras prioridades. Agora preciso cuidar de mim. Eu agradeço, mas nesse momento, prefiro descansar. Essas frases simples têm um poder enorme. Elas mostram que você tem clareza sobre o que importa. Elas mostram que você se respeita. E, como consequência, os outros também começam a respeitar. Algo mágico acontece quando você começa a valorizar seu tempo. As pessoas pensam duas vezes antes de te chamar para algo irrelevante. Os convites que chegam são mais significativos. Os momentos compartilhados ganham mais valor, justamente porque não são garantidos. E o melhor de tudo, você se sente mais no controle da sua vida. Quantas vezes você disse sim só para agradar? Quantas vezes se viu em compromissos que não queria estar, esgotado, mas sem coragem de se retirar? Quantas vezes deixou de cuidar de si para cuidar de todos os outros? Chega! Chega de tratar seu tempo como sobras. Chega de aceitar que sua agenda seja definida pelas urgências alheias. Você merece uma vida onde cada minuto tenha sentido. Onde cada encontro seja escolhido. Onde cada sim venha do coração, e não da culpa. E, se por acaso alguém se ofender com seu não, respire. Quem te ama de verdade vai entender. Quem te valoriza de verdade vai respeitar. E quem se afastar, talvez nunca tenha merecido tanto do seu tempo assim. Lembre-se, dizer não para os outros, às vezes, é dizer sim para você. E acredite, você ainda tem muito tempo pela frente. Mas só se fizer dele o seu aliado, não sua prisão. Comece hoje. Olhe para sua agenda e pergunte: o que disso realmente importa para mim? E se a resposta for nada, você já sabe o que fazer. Porque quando você aprende a proteger seu tempo, o mundo começa a entender que você não é qualquer um. Você é alguém que sabe o seu valor. E isso é o que te torna um verdadeiro luxo. Chave 2. Fale menos, diga mais. Existe um ditado antigo que diz: não é o que você diz, mas como você diz que faz toda a diferença. E não poderia ser mais verdadeiro. A forma como você se comunica determina, em grande parte, como o mundo te percebe. Talvez, ao longo da vida, você tenha sido ensinado a não incomodar, a falar baixo, a não bater de frente. Talvez, por educação ou hábito, você tenha aprendido a silenciar quando deveria ter se posicionado. Ou, ao contrário, talvez você tenha usado as palavras como armadura, falando demais, justificando tudo, tentando convencer os outros de que merecia estar ali. Mas aqui vai uma verdade libertadora. Você não precisa falar muito para ser ouvido. Você só precisa falar com verdade, clareza e presença. A comunicação madura não é sobre impressionar, é sobre transmitir essência. E isso se conquista com pausas, com tom, com consciência. Imagine duas pessoas falando a mesma coisa.
Item 1 com a voz trêmula, cheia de desculpa a incomodar. Se não for pedir muito ou acho que talvez. Item outra com um olhar calmo, postura firme, tom sereno. Gostaria de te pedir isso, porque é importante para mim. Ambas disseram algo parecido. Mas quem você respeitaria mais? Pois é, a diferença está no modo como a mensagem é entregue. E a boa notícia é, isso se aprende. Aqui vão alguns ajustes simples e poderosos que você pode começar a praticar hoje mesmo. 1. Respire antes de falar. A pausa traz clareza. Quando você respira antes de responder, mostra que está presente. Você não fala por impulso, você fala com intenção. 2. Evite justificar demais. Você não precisa explicar sua existência. Frases como desculpa te incomodar ou se não for pedir demais passam uma ideia de insegurança. Prefira. Gostaria de conversar sobre isso com você ou isso é importante para mim. 3. Use frases curtas e diretas. A clareza é elegante. Evite rodeios. Diga o que precisa ser dito com firmeza e gentileza. 4. Cuide do seu tom de voz. Falar baixo não é sinal de fraqueza. Falar alto não é sinônimo de força. Mas falar com ritmo, com respeito e convicção cria autoridade natural. 5. Seja coerente com seu corpo. Seu corpo fala junto com você. Olhe nos olhos. Mantenha a postura aberta. Mãos calmas. Isso reforça o que você diz, mesmo em silêncio. E talvez o mais importante de tudo. Fale menos, diga mais. Cada palavra que sai da sua boca deve ter um propósito. Evite exageros. Evite promessas que você não pretende cumprir. Seja aquela pessoa que, quando fala, as pessoas param para ouvir, porque sabem que não é mais do mesmo. Aos 50, 60 ou 70 anos, você carrega uma bagagem que a maioria ainda está tentando entender. Use isso a seu favor. Transforme sua vivência em sabedoria comunicada com elegância. E lembre-se, você não precisa levantar a voz quando sua presença já é alta. Você não precisa se justificar quando sua integridade já é clara. Comece a observar como você fala. Mais do que isso, observe como você se sente ao falar. Você se sente confiante? Você sente que está se diminuindo para caber? Se a resposta for sim, é hora de ajustar, porque a sua voz tem poder. E quando você aprende a usá-la com respeito e firmeza, o mundo começa a te escutar de verdade. Não porque você gritou, mas porque você se tornou alguém impossível de ignorar. Chave 3. Coloque limites com elegância. Colocar limites não é fácil, especialmente quando você passou a vida toda cuidando dos outros. Seja como mãe, pai, avô, avó, companheiro, amigo. Quantas vezes você se colocou em segundo plano para não magoar, para não gerar conflito, para não parecer egoísta? Mas aqui vai uma verdade que, embora simples, pode mudar completamente sua forma de se relacionar com o mundo. Quem te ama, vai entender seus limites. E quem não entende, talvez nunca tenha te amado do jeito certo. Colocar limites não é sobre criar muros. É sobre construir pontes com portas, e ter a chave de quem entra, quanto tempo fica e até onde pode ir. Pense por um instante. Se você não respeita o seu tempo, sua energia, seu espaço, como pode esperar que os outros respeitem? Se você nunca diz não, o sim perde o valor. E o pior, você começa a se sentir exausto, usado, ressentido, mas continua sorrindo. Porque é feio negar ajuda. Vão pensar que sou ruim. Não quero parecer ingrato. Mas e você? Alguém tem pensado no seu cansaço? Alguém tem te perguntado como você está de verdade? Por quê? Muitas vezes, quem mais ajuda é quem menos recebe apoio. Chega um momento na vida, geralmente depois dos 50, em que aprendemos que paz vale mais que aprovação. E é aí que nasce o verdadeiro limite. O limite que vem do amor próprio, não da raiva. O limite que é dito com firmeza, mas sem gritar. O limite que protege, sem afastar. Exemplos simples que funcionam. Item hoje não posso.
preciso de um tempo para mim. Item eu adoraria ajudar, mas nesse momento estou focando em outras prioridades. Item não me sinto confortável com esse tipo de conversa, prefiro mudar de assunto. Item gosto muito de você, mas certas atitudes me machucam, e preciso me afastar um pouco. Percebe? Nenhuma dessas frases é agressiva, mas todas são claras e, acima de tudo, verdadeiras. Colocar limites com elegância é isso. Ser sincero sem ser bruto. Ser direto sem ser duro. Ser firme sem perder a ternura. E sim, no começo pode doer. Você vai sentir culpa. Vai se perguntar se fez certo. Talvez algumas pessoas se afastem, e tudo bem. Porque quem fica, geralmente, é quem vale a pena manter por perto. Lembre-se, você não é responsável pelas emoções dos outros, mas é responsável por proteger a sua. Se alguém se irrita porque você colocou um limite saudável, talvez essa pessoa estivesse se beneficiando da sua falta de limites. E isso diz mais sobre ela do que sobre você. Com o tempo, você vai perceber que dizer não afasta as pessoas certas, só afasta os abusos disfarçados de carinho. E mais, quando você começa a se posicionar com leveza, mas com firmeza, algo poderoso acontece. As pessoas começam a te respeitar mais. Começam a pensar 2 vezes antes de te pedir um favorzinho. Começam a perceber que você tem vida própria, desejos próprios, limites próprios. E é aí que nasce o verdadeiro valor. Não o valor do serviçal sempre pronto, mas o valor de alguém inteiro, disponível quando pode, ausente quando precisa, presente consigo mesmo. Afinal, você não está mais na fase de provar nada para ninguém. Seu tempo, sua saúde, sua energia, tudo isso agora é precioso demais para ser desperdiçado com culpa, medo ou conveniência. Então, da próxima vez que alguém te pedir algo que vai contra sua paz, lembre-se, dizer não pode ser o maior ato de amor que você faz, por você mesmo. E quem te ama de verdade, vai entender. Chave 4. Seja consistente. Há algo que vale mais que diploma, que carisma, que talento. A consistência. Em um mundo onde promessas são feitas e quebradas com a mesma facilidade, ser alguém coerente é quase revolucionário. E se tem algo que os anos nos ensinam, é que a palavra empenhada deve valer tanto quanto um contrato assinado. Você já deve ter escutado ou dito: fulano é simples, mas é de palavra. Se ele diz que vai fazer, pode confiar. E percebe como essas frases carregam admiração. Porque ser consistente, isto é, agir conforme aquilo que você diz, é uma forma silenciosa de construir respeito. O que significa, na prática, ser consistente? Item cumprir o que promete, mesmo nas pequenas coisas. Chegar no horário, devolver o que pegou emprestado, lembrar do que se comprometeu. Item ter uma vida que reflete seus valores. Não adianta pregar paciência e viver gritando. Falar de humildade e agir com arrogância. Dizer que família é tudo e nunca estar presente. Item ser previsível no bom sentido. As pessoas devem saber que podem contar com você. Não por obrigação, mas por confiança. E atenção, ser consistente não é ser perfeito. É simplesmente ser fiel à sua essência. É fazer da sua presença uma referência de integridade. Aos 50, 60, 70 anos, você já viu muita gente prometer o céu e não entregar nem um guarda-chuva. E sabe o valor de quem faz sem alarde, mas faz com verdade. A consistência é aquilo que forma o seu legado. Porque no fim das contas, o que fica não são os grandes discursos, mas os gestos repetidos com amor e intenção. Por onde começar? Seja realista nas promessas. É melhor dizer não posso do que dizer eu faço e não cumprir. 2. Revise suas palavras. Antes de dar sua palavra, pense se pode orá-la com ações. 3. Seja exemplo, não discurso. Seja a pessoa que inspira mais pelo que vive do que pelo que fala. E quando errar, você vai errar, isso é certo. Mas aqui está o diferencial de quem é consistente. Assume, corrige e segue. Pede desculpas sem rodeios.
Reconhece sem vergonha. E age para não repetir. Porque quem é confiável não é quem nunca falha, mas quem nunca esconde quando falha e tem coragem de recomeçar. No fim, as pessoas não se lembram só do que você disse. Elas se lembram de como você as fez se sentir. E nada transmite mais segurança do que conviver com alguém coerente, confiável, firme, alguém que diz o que faz e faz o que diz. Você já construiu uma vida inteira de aprendizados. Agora, transforme essa sabedoria em exemplo. Faça da sua palavra um farol e da sua conduta um abrigo. Porque quando você se torna essa referência, as pessoas deixam de te ver como mais um e começam a te enxergar como o que você é: um pilar, um luxo, um legado. Chave 5. Afaste-se de quem não te valoriza. Pode ser duro admitir, mas em algum momento da vida, todos nós nos deparamos com essa constatação incômoda. Tem gente que só nos procura quando precisa. Quando precisa de um favor, de um ombro, de um ouvido, mas nunca está quando somos nós que precisamos. E a verdade é que, muitas vezes, aceitamos isso calados. Porque somos bons. Porque queremos ajudar. Porque é da família, é um amigo antigo, é meu filho, minha filha. E assim vamos seguindo, doando atenção, tempo, energia, até que um dia, o vazio chega. E ele machuca. Você olha ao redor e percebe. Tem gente que se acostumou com o seu sim. Gente que não pergunta como você está. Só pergunta se pode fazer algo por ela. Gente que desaparece quando você mais precisa e reaparece como se nada tivesse acontecido. Mas a culpa não é só do outro. É sua também, por permitir. E não há mal nenhum em reconhecer isso. Pelo contrário, é libertador. Porque quando você permite que os outros te tratem como uma presença garantida, uma mão sempre estendida, uma ponte sem pedágio, você ensina que não precisa de nada em troca. E a partir daí, deixam de te ver como alguém valioso e passam a te ver como um recurso. Pergunte-se com sinceridade. E tem quem te liga só quando está com problema? E tem quem some depois que consegue o que quer? E tem quem não respeita seus limites, seu tempo, sua paz? Se alguma dessas perguntas te trouxe um nome à mente, talvez seja hora de rever essa relação. Aos 50, 60, 70 anos, você não precisa mais se contentar com migalhas. Você merece estar cercado de gente que te vê, que te escuta, que te respeita mesmo quando você não está oferecendo nada, apenas sendo você. E aqui vai uma verdade que pode doer no início, mas cura com o tempo. Quem não te valoriza, não te merece. Não importa se é parente. Não importa se tem história. Se a presença dessa pessoa te esgota, te suga, te diminui, então não é amor. É dependência disfarçada de vínculo. E é por isso que se afastar, às vezes, é o maior gesto de amor próprio que você pode ter. Não para se vingar, não para dar o troco, mas para proteger o pouco de paz que ainda te resta. Como começar a se afastar com dignidade? Item não precisa fazer escândalo. Só reduza o contato. Item aprenda a não responder de imediato. O mundo não vai acabar. Item comece a dizer não posso com mais frequência e com menos explicações. Item o mais importante, não se culpe. Você não está sendo egoísta. Você está finalmente se priorizando. E mais, ao se afastar de quem não te valoriza, você abre espaço para quem te vê de verdade. Gente que te liga só para perguntar se está tudo bem. Gente que quer estar perto mesmo quando você não tem nada para oferecer além da sua presença. Gente que não mede sua importância pelo que você faz, mas por quem você é. Lembre-se disso sempre. Você não é um produto em promoção. Você não está à venda. Você não está aqui para se provar para quem não te enxerga. E se alguém só reconhece seu valor quando você já foi embora, então foi a sua ausência que ensinou o que a sua presença nunca conseguiu. E está tudo bem. Às vezes, é assim mesmo que as pessoas aprendem. Então faça isso por você. Item se afaste com leveza. Item se aproxime de quem te cuida.
Item e nunca mais aceite ser tratado como última opção. Você merece o melhor. E o melhor começa quando você entende que estar só é sempre melhor do que estar mal acompanhado. Chave 6. Invista em você diariamente. Durante muitos anos da sua vida, você investiu nos outros. Nos filhos, no trabalho, no casamento, nos amigos. Você deu tempo, deu atenção, deu energia. E talvez, como muita gente, tenha deixado pouco, ou quase nada, para si. Mas agora chegou o momento de olhar para o espelho e fazer uma pergunta simples, mas poderosa. E eu? Em que tenho investido para mim? Aos 50, 60 ou 70 anos, muita gente acha que já é tarde para recomeçar, para aprender, para crescer. Mas a verdade é que nunca houve melhor hora. Porque agora você tem algo que os mais jovens ainda não conquistaram. Clareza. Você já entendeu o que importa e o que não importa. Já caiu, já levantou, já sobreviveu a dores que achou que não suportaria. E se chegou até aqui, ainda há muita estrada à sua frente. A questão é, como você quer caminhar nela? Investir em si mesmo não significa virar outra pessoa. Não é se transformar radicalmente nem tentar recuperar o tempo perdido. É simplesmente cuidar com carinho daquilo que é seu. Corpo, mente, coração. Algumas formas simples de investir em você, todos os dias. Item aprenda algo novo, por prazer, não por obrigação. Um idioma, uma receita, um curso online, uma habilidade manual. Item cuide do seu corpo com respeito, não com culpa. Caminhe, alongue, durma bem, beba água, mova-se. Item alimente sua mente com coisas boas. Leia bons livros, ouça músicas que te elevam, desligue um pouco da televisão e ligue-se mais à sua essência. Item cultive o silêncio e a introspecção. Às vezes, o maior investimento é escutar o que o seu interior tem a dizer. E o mais importante, abandone a ideia de que investir em você é egoísmo. É exatamente o contrário, porque quando você está bem consigo mesmo, você se torna mais presente, mais leve, mais inteiro para os outros também. Você merece se priorizar. Não porque está velho, mas porque está maduro. E maturidade combina com propósito, com autocuidado, com presença. Pare de adiar sua felicidade para depois. Depois dos netos crescerem. Depois da aposentadoria. Depois da casa estar em ordem. Depois que os outros não precisarem tanto de você. O depois não é garantia. Mas o agora é um presente. Por isso se chama presente. Comece pequeno. Mas comece. 10 minutos por dia já fazem diferença. 10 minutos de leitura. 10 minutos de silêncio. 10 minutos de exercício. 10 minutos só para você. Porque, no fim das contas, o maior luxo que você pode se dar é se tornar a sua melhor versão, por dentro e por fora. Você ainda é um campo fértil. E cada cuidado que você planta em si mesmo hoje, florescerá em autoestima, saúde e paz no amanhã. Chave 7. Silencie com poder. Vivemos em um mundo barulhento. Barulho nas ruas, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Barulho nas exigências, nas comparações, nos julgamentos. E nesse ruído todo, aprendemos a achar que o silêncio é incômodo, que quem fica em silêncio está fraco, distante, perdido. Mas a verdade é o oposto. Em muitos casos, o silêncio é a mais alta forma de força. Quando você aprende a ficar em silêncio, mesmo diante da provocação, da crítica, do desrespeito, você mostra domínio. Não sobre os outros, mas sobre si mesmo. Quantas vezes você se sentiu obrigado a explicar tudo, a justificar cada escolha, a responder de imediato, com raiva ou ansiedade? Mas preste atenção. Nem todo comentário merece resposta. Nem toda crítica merece defesa. Nem toda pergunta precisa ser respondida no mesmo instante. Aos 50, 60, 70 anos, você já viveu demais para cair em armadilhas emocionais. Você não precisa provar mais nada. Você pode escolher a paz. E, muitas vezes,
Essa paz vem do silêncio certo na hora certa. O silêncio tem poder porque ele cria espaço para reflexão. Ele evita arrependimentos. Ele mostra que você está no controle das palavras e das emoções. Quando alguém tenta te ofender e você escolhe o silêncio, você não está se omitindo. Você está dizendo, com elegância: eu não preciso descer ao seu nível para saber quem eu sou. Quando alguém te pressiona por respostas imediatas e você respira antes de responder, você mostra que respeita o seu tempo. E, por consequência, o outro também começa a respeitar. O silêncio bem utilizado é como uma muralha invisível. Protege, impõe respeito e transmite sabedoria. E isso não tem idade. Tem escolha. Comece assim. Diante de uma provocação, respire e conte até 5 antes de responder. Quando sentir vontade de se justificar por tudo, pergunte: isso realmente precisa ser dito? Pratique momentos de silêncio ativo, nem que seja por 10 minutos por dia. Use o silêncio como forma de presença, não de ausência. Porque quem aprende a silenciar por dentro, nunca mais é abalado por fora. Você não precisa falar alto para ser ouvido. Sua postura, sua calma, seu autocontrole já dizem tudo. Quem sabe usar o silêncio se torna inesquecível. Chave 8. Não corra atrás de quem não quer ficar. Poucas coisas doem tanto quanto ver alguém se afastar. Alguém que você ama. Alguém em quem você confiou. Alguém que você fez tanto para manter por perto. Muitas vezes, a primeira reação é correr atrás. Tentar entender. Tentar consertar. Tentar provar que você vale a pena. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com todo respeito e carinho. Você não precisa correr atrás de ninguém para merecer amor. Se alguém decide ir embora, por mais que doa, você não precisa implorar para que fique. Porque amor verdadeiro não precisa de perseguição, ele precisa de liberdade. Você já se deu conta de quanto se desgasta tentando manter perto quem já escolheu estar longe? De quantas mensagens não respondidas, silêncios que ferem, gestos que se repetem e você continua insistindo. Mas aqui está a chave da virada. Amor próprio é saber quando parar de insistir. É ter a coragem de dizer: se você não vê meu valor, eu não vou mais tentar te convencer. Aos 50, 60, 70 anos, você já aprendeu que forçar presença nunca resulta em paz. Você merece estar com pessoas que escolhem ficar, não porque precisam, mas porque querem, que reconhecem sua presença, sua entrega, seu cuidado, sem que você precise gritar por atenção. Quando você para de correr atrás, você começa a andar em direção a si mesmo. Você recupera a energia. Você abre espaço para novas conexões, mais leves, mais recíprocas, mais sinceras. Não é fácil. Dói, sim. Mas às vezes, a dor de soltar é menor do que a dor de segurar o que já não quer mais ficar. Você não é um prêmio de consolação. Você não é uma segunda opção. Você é alguém inteiro, e só merece ao seu lado quem também sabe ser inteiro. E mais, quem não valoriza a sua presença, vai aprender com a sua ausência. Quando você se recolhe com dignidade, o silêncio fala, e fala alto. Você não precisa correr atrás de ninguém. A vida te dá pessoas certas, quando você aprende a soltar as erradas. Soltar não é desistir. Soltar é respeitar o ciclo. É entender que alguns capítulos se encerram para que outros possam começar. E você, que já escreveu tantas páginas com dor, pode, e deve, escrever as próximas com mais amor. Principalmente o amor por si mesmo. Chave 9. Encontre sua força na autenticidade. Ao longo da vida, quantas vezes você já tentou se adaptar, se moldar, se encaixar, agradar, silenciar sua verdade para caber em lugares que nunca foram seus? Talvez tenha sido no trabalho, para não parecer difícil. Talvez na família, para não causar conflito. Talvez em relações amorosas, para não ser deixado. Mas a cada vez que você se escondeu para ser aceito, um pedaço seu ficou para trás. E o mais triste é que,
Mesmo assim, nem sempre foi suficiente. Nem sempre te aceitaram. Nem sempre te amaram do jeito que você precisava. Nem sempre te respeitaram como você merecia. Por isso, chega uma hora, e essa hora é agora, em que você escolhe parar de fingir. Parar de suavizar quem é. Parar de pedir desculpas por existir como é. Autenticidade não é rebeldia. Autenticidade é liberdade. É olhar para dentro e dizer: isso sou eu. Isso faz parte de mim. E mesmo que não agrade a todos, é real. Aos 50, 60, 70 anos, não há mais tempo para viver com máscaras. O que te faz diferente é exatamente o que te torna memorável. O que te torna um luxo. Pessoas autênticas não são as mais populares, mas são as mais lembradas. Porque carregam algo raro, presença verdadeira. Como cultivar sua autenticidade? Item: reconheça o que é importante para você e defenda com tranquilidade. Item: permita-se dizer o que pensa, com respeito e clareza. Item: vista-se, fale, escolha, decida com base na sua essência e não na expectativa dos outros. Item: e, principalmente, não se desculpe por ser quem é. Você não está aqui para agradar todo mundo. Está aqui para viver com leveza, com verdade, com paz. E a paz só existe quando você para de atuar e começa a se expressar. Claro que nem todos vão entender. Alguns vão se afastar. Mas quem fica, quem realmente importa, ficará porque ama a sua verdade. Não a versão moldada que você usava para sobreviver. Lembre-se, a sua autenticidade é seu maior brilho. E quem não souber enxergar isso, não está preparado para caminhar ao seu lado. Seja você, inteiro, real, imperfeito e bonito do jeito que só você pode ser. Porque no fim, o verdadeiro luxo é ser você, sem pedir licença. Chegamos ao fim desta jornada. Mas, na verdade, talvez seja apenas o começo da sua. Durante todos esses passos, você percebeu algo essencial. Ser um luxo não tem a ver com vaidade, com status ou com aparência. Ser um luxo tem a ver com postura, com coragem, com consciência. É sobre sair do papel de quem aceita migalhas e assumir o lugar de quem merece respeito. É sobre deixar de ser lembrado apenas quando é conveniente e passar a ser lembrado porque sua presença transforma. E não, isso não vai ser fácil. Colocar limites, dizer não, parar de correr atrás, priorizar a si mesmo. Tudo isso exige força. Mas é uma força que nasce de dentro. Uma força que você já tem, mesmo que tenha esquecido. Você já passou por tanta coisa. Já superou dores, perdas, recomeços. Já cuidou de todos, e muitas vezes se deixou de lado. Agora é hora de se cuidar, de se escolher, de se tratar como aquilo que realmente é, um ser único, insubstituível e cheio de valor. Quase se ninguém perceber isso. Essa é a pergunta que muitos fazem, e a resposta é simples e libertadora. Você não precisa esperar que os outros percebam. Você só precisa agir como alguém que sabe o próprio valor. Por quê? Quando isso acontece, o mundo começa a acompanhar. Você começa a atrair novas relações, novas oportunidades, uma nova forma de se ver. E talvez a grande transformação não seja nem fora, mas dentro. Quando você se olha no espelho e finalmente diz: agora sim, estou vivendo por mim. E isso basta. Então, meu convite para você é esse. Não espere. Não adie. Não se conforme. A vida é muito curta para ser só uma opção. E longa o suficiente para ser um luxo, todos os dias. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu escolho ser um luxo, não uma opção. Quero saber quem está pronto para viver essa nova fase com coragem e verdade. E lembre-se, ser um luxo não é sobre ter mais. É sobre ser mais de si mesmo. Agora, vá lá e brilhe. Com firmeza, com paz e, acima de tudo, com autenticidade. Porque o mundo precisa de mais pessoas como você. Mas, antes de tudo, você precisa de você.